Olá, pessoal. Então, eu sou Daiane Bauer, sou gerente de contas aqui na Corpia e a gente vai dar início aqui no nosso webinar. A ideia aqui é contar um pouco para vocês sobre a Corpia e também, né, como que a gente pode ajudar vocês nessa questão de automatização e criação dos acessos com a auditoria, né, que muitos têm buscado aí questão de ISO, compliance, conformidade mesmo, né, para esses processos. E a ideia, então, é trazer um assunto aqui para vocês. A Corp é uma empresa brasileira, já nasceu com o propósito de trazer essa questão de governança e de segurança para a gestão de acessos e identidades. Como a gente acaba atendendo empresas brasileiras, então entende as necessidades dessas empresas, trazendo toda a questão de controle, alinhamento, a dinâmica do negócio, né, brasileiro com as ferramentas, principalmente integradas, que são as nossas ferramentas nacionais, tá? E o Corp é bem agnóstico com relação a isso, então a gente consegue atender tanto soluções nacionais como internacionais aí de mercado. A gente já está há mais de 15 anos no mercado, levando aí aos quatro cantos do Brasil mais eficiência, parte de segurança, na entrega e gestão dos acessos também. E aqui eu conto rapidamente para vocês sobre as nossas soluções. Tá? A Corp hoje atua como uma parceira estratégica, então olhando toda para a parte de governança de acessos de ponta a ponta. Então a gente tem uma solução nacional, né, que atende a realidade ali das empresas, como eu já comentei, de forma que os times também conseguem trabalhar tranquilamente com a ferramenta, né, tanto o usuário, tanto o pessoal da TI, né, que normalmente quem administra esse tipo de ferramenta. E na prática, o que a gente faz é conectar todo o ciclo de vida do colaborador, desde a admissão até o desligamento, incluindo toda a parte de movimentações internas, a revisão periódica de acessos, para que realmente nada fique solto e tudo isso seja integrado e tenha todo o controle. Tá? Hoje a gente tem dentro desse cenário, então, o Corp EGA, que faz todo o provisionamento, desprovisionamento de acessos a partir da integração com o RH. A gente fala integração com o RH, mas não necessariamente, mas é um grande ganho aí também, tá? Quem está na área já conhece um pouco sobre isso, a gente pode falar um pouco mais a seguir. E também a partir, né, sempre quando a gente trabalha com essa questão do RH, então sempre que tem um movimento oficial, um evento, né, que acontece lá dentro da área, o Corpo ele consegue fazer toda essa automação na admissão, desligamento, o sistema já entende o que precisa ser feito e entrega os acessos para quem precisa conforme o perfil definido. E não só entregar, então, a parte dos acessos, é também manter esse controle ao longo do tempo. A gente sabe que muitas coisas acontecem, mudando, né, dentro da empresa, dentro de áreas, e aí é que entra a parte do Access Review, que é a revisão dos acessos. Então, de uma forma prática e documentada, os gestores também conseguem validar o que deve ser mantido, o que deve ser revogado desses acessos, seja por um usuário, de um perfil, de uma área, de uma unidade, ou uma regra de acesso específico que agora foi trocada e a gente precisa validar se aquelas pessoas precisam ficar ainda com aquele acesso, tá? Então, isso é uma questão que também traz aquela questão de participação das áreas efetivas, você tem uma questão de governança mesmo e não só um discurso bonito de que faz, né, a parte de revisão. E aqui ainda a gente conta com a parte do password reset. É ele que vai permitir que o próprio usuário possa redefinir a senha ou desbloquear a conta de forma segura quando ele acaba bloqueando porque não tinha lembrado mais a senha e depois ele acaba lembrando. E isso também traz toda uma questão de autonomia para o colaborador. Então não precisa ter aquela abertura de chamados constantes, né? Ou passar até por outros aprovadores, às vezes troca de turno acaba impactando. Com o password reset a gente já resolve esse ponto também. Então, aqui, né, a gente está falando de toda uma estrutura de automação, controle, e a gente consegue ter toda essa rastreabilidade com a ferramenta, conectado com as ferramentas de vocês e principalmente aos processos. Tá? Mas seguindo aqui, então, né, quero mostrar como que o Corpia consegue organizar isso de uma forma bem visual. Quem já viu aqui alguma das minhas apresentações sabe que eu já deve ter passado por esse slide, mas eu acho que ele é fundamental e eu particularmente gosto muito dele. Então, quero compartilhar aqui como é que o Corpo atua nessa questão, até para a gente estar todos alinhados aí na sequência do webinar, tá? Então, como é que funciona? O Corpo ele se conecta, né, na ferramenta do RH e a partir dali o Corpo busca essas informações, esses dados, e é ali que ele vai criar os acessos que cada colaborador precisa, conforme os perfis definidos pela ferramenta, dentro da ferramenta, né, entregando os acessos a cada colaborador. O legal aqui é que a gente consegue fazer toda essa integração desde lá, do AD, então entregando os acessos, criando o usuário, entregando os acessos no AD, nos grupos, adicionando, né, quando
né? Normalmente se separa ele dentro dos grupos, então adicionando aquele colaborador dentro dos grupos, como também cria os e-mails, os usuários, né, para que ele possa já poder começar a trabalhar com as contas de e-mail dele, os grupos de e-mails, as pastas do SharePoint, como também toda a estrutura, né, de criação de usuário dentro de RP, outros sistemas, que até mostro aqui alguns exemplos para vocês, e liberar os acessos lá dentro. E qualquer mudança de função, desligamento, o Corpo também já consegue atuar de forma automática com base nas informações que são disponibilizadas lá dentro do RH. Com isso, o Service Desk consegue dar tem toda aquela gestão, né, suporte para acompanhamento da ferramenta, de quem tem acesso ao quê, e toda a questão de auditoria que a gente vai tratar aqui aqui também nesse webinar. E o usuário, ao beneficiado também, né, ele acaba recebendo esses acessos de forma rápida, segura, desde o primeiro dia, e principalmente revogação dos acessos assim que ele é desligado. E passando aqui, então, para dar sequência realmente, né, no nosso tema aqui do webinar, então eu trago aqui uma questão de automatização. Não só, então, né, da automatização nos processos, mas da execução efetiva das atividades que acabam tendo, né, pela área de TI, na questão de governança desses acessos. Então, a gente está falando aqui de uma dinâmica que, na prática, acaba envolvendo várias áreas, né? A gente tem o time de infraestrutura, sistema, segurança da informação, o próprio time de RH, que ele tem um papel importante nisso, e os gestores das áreas que acabam, né, cuidando dos seus colaboradores e são eles que têm a informação de tudo aquilo que cada colaborador precisa ter. Então, desse contexto, né, desse controle que a gente quer buscar, então é fundamental que também todas as informações sempre sejam atualizadas, transparentes e disponíveis em tempo real para que todas as áreas envolvidas tenham informação, conhecimento e possam atuar e engajar quando a gente traz uma ferramenta como essa. Mesmo quando a gente não tem a ferramenta, né, a gente sabe que é importante já ter o engajamento das partes. Com a ferramenta, a gente acaba trazendo um processo e facilitando no dia a dia dessa organização, né, e definição de como deve ser atuado em cada situação. E só assim a gente consegue garantir aí o resultado esperado, com toda a parte de rastreabilidade e consistência nas decisões que a gente busca com uma solução como essa. Aqui o ponto, então, né, é como que a gente consegue automatizar tudo isso, como que a gente pode trabalhar, né, com uma solução buscando toda essa questão de governança. Então, eu vou trazer aqui um cenário hipotético, tá? Até para a gente poder ter um contexto aqui mais próximo da realidade do dia a dia. Então, a gente vai seguir com um cenário prático de um ponto de início aqui para esse tema, e a ideia é ilustrar como esses desafios acontecem e como que a gente pode ir atuando com relação a isso até chegar no cenário que a gente busca mesmo. Muitos aqui já devem, né, ter visto cenários semelhantes, né? Mas independente de porte ou segmento, né, normalmente acaba tendo a situação sempre é semelhante. Então, aqui eu estou trazendo um cenário de uma indústria que ela tem 1.200 colaboradores, desses 1.200, ela tem 600 usuários de rede, ou seja, tem o pessoal que não precisa de nenhuma conectividade com algum tipo de sistema de TI, ou seja, não está sob o guarda-chuva da TI, mas esses 600 ainda estão e precisam ser geridos. E aí, além desses usuários terem acesso de rede, eles têm, né, então, a conta da D, a e-mail, o RP, o HCM, e precisa ser gerido todos esses acessos. E, além disso, né, por mais que faça essa gestão, por ser uma indústria, tem uma questão ali de ISO que essa indústria está trabalhando, então ela também passa por auditorias, muitas vezes, inclusive, de fornecedores, né? O fornecedor, às vezes, acaba por algumas regras específicas, ele pede, né, essa questão de auditoria constante, e é onde a TI, por mais que às vezes não seja auditoria específica da TI, é a TI que recebe alguns respingos ali, vamos dizer assim, e tem que também atuar nessa definição e organização dos acessos. Quando não se tem uma gestão, né, uma ferramenta de gestão, normalmente sim, a gente encontra esse tipo de cenário aqui. Então, as solicitações vêm por chamados ou pelo Teams, né, para a área de TI. Olha, entrou um novo colaborador, preciso dar sequência aqui e eu preciso que você crie o acesso. E aí esse controle é feito por planilha.
quando acontece ainda do usuário ser desligado, muitas vezes, nem sempre todos os acessos são revogados, acaba, porque normalmente são revogados ali, né? O acesso ao AD, ao e-mail e ao RP. Mas a gente esquece que tem muitos outros sistemas que às vezes estão sobre a gestão fora da TI e precisam ser geridos, e esse usuário continua com acesso. E muitas vezes ainda não tem as evidências, né, do que quando foi liberado, quando foi disponibilizado esse acesso para aquele colaborador, quando foi retirado, principalmente, e aí não existe uma rastreabilidade clara, nem uma estrutura ali de aprovações que pode ensejar ali até uma questão de falta de compliance ou até mesmo de risco para toda a organização, tá? Ah, com isso, né, a gente traz aí um resultado na prática que a gente vê muito, né? É um risco elevado nas auditorias, então, porque não tem as evidências, depende de um levantamento manual, pega informação do Teams, puxa uma informação do e-mail, outra informação não tem. Como é que eu vou saber o que que ele tem de acesso ou não? Busca planilha, faz alinhamento, e isso até gera um desgaste do próprio colaborador que tem que gerar esse material, como também para todo o time que sempre tem que estar correndo atrás dessas informações. Outro ponto aqui é a inconsistência de informações, já que os dados acabam sendo descentralizados, né? Então, vem informação do RH, às vezes vem informação pelo gestor, às vezes os dois vêm com informações diferentes. Alguém liberou e não deveria ter liberado, quem que liberou, quem que autorizou. E com isso a gente ainda traz toda a parte de exposição de acessos indevidos, né? Principalmente em caso de desligamento ou movimentação interna que acaba acontecendo. Pensando nesse ponto aqui, quando acontece um desligamento, por exemplo, de um colaborador, muitas vezes esse desligamento é avisado, né? Seja porque o RH já tem ali uma dinâmica de avisar, de alertar, ou, né, ou a própria TI já fez alguma dinâmica junto com o sistema do HCM para ter essa informação, mas quando principalmente ocorre movimentação interna, muitas vezes a TI só sabe que houve aquela movimentação quando o colaborador solicita um acesso que não tem nada a ver com o que ele tinha, e aí ele fala: Não, mas eu já estou nessa área já faz mais de um tempo, já, né, já faz alguns meses, mas agora que eu preciso desse acesso. E aí a gente fica, né? Tá, mas os teus acessos anteriores, o que que a gente faz com ele? Então, esse ponto aqui é importante quando a gente traz toda essa organização, porque cada movimentação dessa, cada situação, seja férias, afastamento, pode ser algum problema, né, de exposição de dados e aqueles famosos acessos legados. E um outro ponto aqui, como acaba dependendo de controles manuais, né? A gente ainda vê muito assim, né? Ah, então eu vou copiar o acesso daquele outro colaborador que já está trabalhando conosco. Então, se ele já está trabalhando conosco, então eu vou pegar os acessos, mas aquela pessoa já está há 10 anos na empresa. Ela tem outras N atividades que a pessoa que está entrando com a gente não precisa ter agora. Ou ela talvez nem venha a ter. Então, quando a gente trabalha muito com cópia, pode acontecer esse tipo de problema. Por isso que é importante trazer a parte de perfis. E se a gente não tem isso numa solução, acaba prejudicando, ou um processo, né, que nos ajude, acaba prejudicando toda essa questão de manter os acessos, né, no mínimo privilégio que seja necessário mesmo para aquele colaborador. E ainda tem um ponto final aqui, que é o desperdício de licenças, né? Então, como a gente acaba muitas vezes não revogando aqueles acessos de colaboradores, que foram desligados, então a gente acaba também pagando por aquelas licenças. Hoje, muita licença por usuário, se o usuário está ativo, paga a licença, então, né, acaba sendo consumido ali e depois aquele dinheiro poderia ter sido melhor aproveitado, né, nos orçamentos apertados que a TI acaba recebendo. Então, ou seja, né, aqui o processo existe, mas ele é frágil, às vezes, né, pode estar até descentralizado e acaba, dependendo de um esforço manual de alguém, e talvez só essa pessoa saiba de todo o processo e caso ela pegue férias, saia, a gente pode ter um problema aí grande, depois. E quanto mais a empresa acaba crescendo, maior o risco também, tá? Aqui até um ponto, tá? Até deixo uma pergunta aqui, acho que é válido para a gente poder pensar nesses aspectos. É que esse cenário que eu apresentei, acredito que seja comum para muitos de vocês, ou pelo menos ele está bem próximo de uma realidade, né? De que às vezes a gente não gostaria de admitir, mas esteja próximo. E muitas vezes, né, o processo até funciona. Então, a gente tem os acessos que são liberados, as demandas são atendidas, a auditoria toda acontece, mas quanto esforço nosso time acaba tendo para poder
fazer cumprir, né, essas atividades, fazer esse processo funcionar? Com quais riscos, né? O quanto de risco o nosso time acaba trabalhando ali, consumindo, né, toda a informação. Como eu comentei, né, às vezes a pessoa sai de férias, alguém vai lá, só quer fazer o trabalho rápido, às vezes acaba não acompanhando ou conferindo em alguma outra planilha, então isso acaba também trazendo algum risco. E aí aquela questão, né, de dependência das pessoas específicas, e aqui é uma questão também que a gente tem que sempre pensar que pode ser uma discussão, né, não só operacional. Então, aquela pessoa que pode fazer, ela pode fazer aquele trabalho, mas a gente também tem que começar a analisar de uma forma mais estratégica. E como que a gente pode transformar, então, esse modelo, né, em algo mais estruturado? Ok, funciona, funciona, mas vamos estruturar isso, vamos automatizar, vamos fazer com que seja isso sustentável ao longo do prazo, né, ao longo de toda a vida, né, da nossa empresa. A gente sempre tem que pensar muito longe, né? Tem que pensar no que a gente está fazendo hoje, mas a gente tem que pensar nessa perpetualidade da nossa empresa e, com isso, cuidar dos acessos é fundamental. Então vamos lá. E agora, como que a gente pode aprimorar esse processo? Eu quis trazer aqui um exemplo do ciclo de vida para dentro de um processo para que a gente possa entender cada etapa do ciclo de vida de identidade e depois a gente passa ali alguns pontos de como pode estruturar isso na prática. Porque quando a gente trabalha, né, quando a gente vê sempre essa questão de ciclo de vida, a gente sabe que tem muitas outras informações, tem muitas coisas que a gente quer fazer, mas às vezes a gente precisa dar, né, pequenos passos iniciais que são fundamentais para a gente poder ter depois, né, todo esse trabalho completo. Então vamos lá. Entrou então, por exemplo, um novo colaborador. O que que ele precisa? Ele precisa ter acesso precisa ser cadastrado, né, dentro do sistema do RH. Então, o sistema do RH normalmente é uma fonte autoritativa de informações. É ali que a gente vai saber se entrou colaborador, saiu, mudou de função, trocou gestor, trocou unidade, ele continua com a mesma função, mas trocou unidade, então esses acessos devem ser mudados também. Então, todas essas informações são feitas dentro do RH. E eu aqui importante, né, destacar, e eu vou destacar isso em alguns pontos também depois, mas o RH, o papel dele aqui dentro é que ele mantenha o sistema dele atualizado. Ele não precisa atuar em outras frentes, né? Ele tendo as informações que ele precisa ter atualizado dentro da ferramenta já é um grande ganho para todo o negócio. Depois disso, né, o colaborador já está cadastrado, ele já é um colaborador efetivo dentro da empresa, eu preciso fazer toda a parte de joiner, né, a entrada dele. Então, criar a identidade, criar o usuário dele lá no AD, num perfil RBAC, que é a questão do perfil baseado ali, então, nas funções dele, e mantendo sempre um privilégio mínimo de informações que esse colaborador precisa. Porque por mais que a gente coloque, né, sempre vários, por exemplo, vários analistas que estão entrando juntos, às vezes cada analista depois ele vai ter uma função específica e essa função ele vai precisar, né, ter outros tipos de acesso. Então, quando a gente trabalha sempre com o mínimo, com um perfil ali específico para a área, para já poder começar a disponibilizar, isso já é um grande ganho. Depois a gente traz toda a parte de solicitação, aprovação, porque esse colaborador ele precisa, existe um movimento, né? Todo mundo está vivo dentro da empresa, todo mundo tem um movimento que pode evoluir dentro das suas próprias atividades, pode ser promovido, transferido, então ou até mesmo, né, um novo sistema que venha surgir na empresa e agora eu preciso solicitar uma nova aprovação de acesso. Então, eu posso fazer a solicitação, eu posso colocar toda aquela questão de aprovação do SOD, né, de segregação das informações, para que realmente só entregue os acessos para quem realmente pode ter aquele acesso. Como também, quando ele muda de função, ter as informações que ele agora quais acessos ele vai ter, quais ele vai manter e principalmente revogar o que ele não precisa mais. Evitar de ter, né, aqueles acessos legados, não ter mais isso. E aquela questão da redistribuição do papel, né, do RBAC que a gente comentou, é fundamental. Então você tem um perfil básico, distribui esse perfil, né, agora você vai ter um outro perfil que vai ser direcionado para esse colaborador numa mudança de função. Tem coisa que fica uma conta no AD, muda grupo, fica com uma conta de e-mail, mas sai lá de um grupo que ele estava, entra no novo grupo de e-mail. Algumas pastas às vezes são semelhantes, outras não. E o usuário do RP dele, por exemplo, pode permanecer o mesmo, mas agora com outras atividades, outros acessos ali dentro.
E a gente também precisa pensar aqui na questão de suspensão provisória, né? É uma questão que vem muito forte, principalmente jurídico, o RH, solicitam muito com relação a isso na parte de suspensão, seja de férias, um afastamento, né? Fazer o bloqueio deste colaborador. Então, realmente suspender os acessos para que durante aquele período ele não tenha mais. E claro, quando ele retomar, volte todos os acessos que, como, né, sabe-se o que ele tinha antes, antes dessa suspensão, volte todos aqueles acessos depois da suspensão. E sempre manter uma auditoria ali para fazer essa revisão, né? Porque assim, a gente sabe, ok, entregou os acessos, eu sei qual é o perfil daquele colaborador quando ele entra com aquela função, mas a gente sabe que também muita coisa acontece, muita coisa muda dentro da empresa. E eu preciso fazer agora uma revisão para validar se realmente, né, ainda continua aquele perfil desenhado, ainda continua aquele acesso. Então, essas revisões são muito importantes. E com isso, você também sempre mantém os acessos que realmente precisa ter. E a gente volta para um ciclo, né? Às vezes vai ter novas solicitações, pode ter novas mudanças desse colaborador, ele pode pegar novas férias e sempre ter essa revisão de acesso, até que ele ocorra o seu desligamento, né? Então, daí sim, desativa a conta, revoga acesso. As contas do AD, né, não são excluídas e sim transferidas para uma U, por exemplo, de desligados, para que nada seja perdido de informação, mas que esse colaborador também seja desativado e não tenha mais nenhum tipo de acesso. Tá? E saber, né, de tudo o que aconteceu, de cada movimento desse que a gente comentou aqui, você ter todo esse tipo de informação, tá? Até chegar ao encerramento. E para a gente poder trazer tudo isso, né, como uns primeiros passos até para um projeto de GA, eu acho que é importante a gente até lembrar aqui um detalhe, né, que mesmo quando a gente está falando de um projeto novo de implantação, mas isso também se aplica para quando a gente fala de projetos de pessoas, de empresas que já têm alguma solução ou já têm algum processo implantado, mas é importante também repassar esses pontos porque pode ter ocorrido mudanças de estratégia de negócios, processos, as pessoas mudam, né? Às vezes vem com uma nova dinâmica, às vezes algumas informações podem ter se perdido, então sempre é importante estar revisitando isso e, né, quando a gente traz para dentro de uma ferramenta, então isso fica muito mais alinhado, mas é importante sempre estar alinhando, verificando novamente para que seja visto também se tudo que aquilo que está sendo implantado, né, ou os que já foi implementado, está de acordo com o potencial da ferramenta e também com o time, né, que já está trabalhando, o que ele pode aprimorar ainda mais nas atividades dele. Aqui eu trago também, né, a ideia das principais figuras desse processo. A gente sabe que tem, né, diversas formas dentro das empresas, mas aqui de uma forma básica, primeiro, sempre a gente precisa ter informações estruturadas com RH, informações claras. Por isso que a gente coloca aqui o RH como parte do processo, porque vai ser ali que vai começar tudo, né? Então, a gente tem admissão, movimentação, desligamento. Se a base não tiver organizada, o restante já vai ficar um pouco desalinhado. Então, a gente vê aqui, né? A gente não está pedindo nada demais para o RH, mas é ter uma ferramenta de RH atualizada, com os cargos, as funções estabelecidas, é primordial até para que tenha todo esse processo e que todo mundo saiba depois o que fazer com todas aquelas informações. A TI aqui também tem, né, um papel central nesse projeto, é ela que vai fazer toda essa estruturação de integrações, a definição das regras técnicas, garantir que os sistemas vão estar ali conectados, as políticas do acesso, né, como é que devem ser aplicadas. Então, aqui a questão também é que a TI deixa de ser executora, né, de ficar entrando lá no AD, de só cumprir as ordens, né, de solicitar e entregar os acessos, mas também orquestrar todo esse processo. Então, ao invés de ficar só respondendo os chamados de forma manual, ela passa a definir essas regras, acompanhar os indicadores, garantir a conformidade mesmo e atuar de forma estratégica, inclusive nas decisões muitas vezes envolvidas pelas outras áreas. E os gestores, né? Porque nada adianta de a gente fazer toda aquela integração com RH, automação, se o gestor não participa do processo. Então, é ele que realmente vai conhecer a função do colaborador dele, ele sabe quais acessos que precisa para aquela atividade. Então, é o gestor que precisa estar envolvido e engajado nos dois momentos, né? Tanto nas aprovações, né? Quando solicita, nas aprovações de acessos e principalmente nas revisões periódicas. Tá?
A gente sabe que existem outras pessoas aqui também envolvidas, muitas vezes, né, tipo de compliance, segurança da informação, às vezes são áreas muito distintas, mas de modo geral, essas figuras aqui que a gente não, né, tem que fazer com que elas trabalhem com a gente, né, principalmente na TI, para que a gente possa conseguir fazer um projeto desse ganhar força, tá? E aqui, então, como é que a gente consegue trazer toda essa organização para dentro do processo? Aqui nos primeiros passos, acho que até antes de a gente falar, né, de integração, efetivamente, de processo, de automação, mas existem alguns fundamentos que a gente precisa manter, tá? Primeiro, o RH, como a gente comentou, né, ele não precisa fazer nada demais, ele só tem que manter a ferramenta dele atualizada, ele não precisa operar efetivamente no processo, porque ele já atuando lá dentro, a gente já tem as informações para garantir que os dados estejam confiáveis, para que a gente possa utilizar. Sabendo das responsabilidades claras que ele tem, né? Então, admitir corretamente no sistema, registrar as movimentações, principalmente dentro do RH também é importante, seja porque houve uma mudança de cargo, uma área que foi trocada, ou um gestor, às vezes áreas que foram divididas, essas informações têm que estar atualizadas dentro do RH e registrar os afastamentos, né? Porque a gente não consegue tirar a informação da onde não tem. Então, se eu preciso suspender um acesso e preciso saber por que que eu tenho que suspender. Se ele está de férias, eu tenho que ter uma informação desse afastamento. E principalmente registrar o desligamento na data correta, para que a gente possa saber quando tenho que revogar aqueles acessos do colaborador. Então, ou seja, se o HCM não tiver atualizado, o IGA só vai automatizar alguns erros, vai automatizar, mas ele não vai estar coerente com a realidade do negócio. Então, eu preciso que essa informação esteja clara lá dentro. Outro ponto é o trabalho apoiado pelos gestores. Aqui é uma questão que o gestor normalmente ele vem às vezes, mas porque sempre foi assim, eu sempre batia na mesa lá do pessoal da TI, eles me atendiam, eu só mandava um Teams, ele já fazia. Ok, mas não é assim. Ou, né, tem que liberar esse acesso. Por quê? Porque eu sempre libero para todo mundo sempre recebe esse tipo de acesso. Então, não, se sempre foi assim, né, não deve acontecer. Eu tenho que sempre, cada liberação, eu tenho que analisar estrategicamente o que cada colaborador realmente precisa ter. E é o gestor que sabe, né, qual a necessidade do real acesso. Ele tem como responsabilidade validar quais sistemas o time dele, né, realmente vai usar, definir os níveis de acesso conforme a função, porque por mais que ele tenha vários analistas, né, ele precisa identificar o que cada um, de acordo com a função dela, precisa fazer, até para a gente não ter aqueles conflitos de acessos. Justificar as exceções. Opa, eu só tenho, estou liberando esse acesso para essa pessoa, mas até mesmo de forma temporária, porque ela só está cobrindo férias de alguém. Então, eu posso trazer isso para cá também, né? E isso a gente consegue deixar isso muito mais claro e depois você saber o porquê que foi liberado, quando foi revogado, por que foi essa exceção, né? Por que que ela aconteceu. E se o gestor não está nesse movimento, né, o projeto de TI ali, ele só fica reorganizando todo instante permissões e não sabe exatamente, né, não consegue ter certeza do que realmente precisa para cada área. E aí a gente tem que pensar que não é só numa planilha que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que fazer sempre um movimento vivo, porque as coisas acabam sempre mudando e eu preciso trabalhar com isso. E o outro ponto aqui é o levantamento inicial, ou seja, né, fazer entender o que cada um tem de acesso. Então, antes de eu automatizar, eu preciso primeiro mapear minimamente o que tem dentro de casa. Quais são os sistemas críticos, por exemplo? Quem que acessa cada sistema hoje? Existem perfis padrão? Se tem segregação ali de funções mapeadas? Como funciona hoje uma entrada de um colaborador? A mudança de função, se está furado, não está? Como que a gente pode ajustar isso? Como é que é a saída? Normalmente essas perguntas a gente não tem as respostas já claras de um momento para, né, já para o primeiro momento. Mas a partir delas a gente já pode começar a criar planos de ações e começar a definir, né? Então eu não preciso começar a fazer um projeto super grande, fazer tudo perfeito, mas eu preciso começar e começar de forma clara. E para isso é importante também a gente sempre começar a pensar, né, nos perfis ali desenhados, né? E eu trabalhando principalmente naquela lógica, né, do 80-20. Então, não precisa automatizar ou trazer tudo de uma vez.
começa pelos 20% que geram 80% de risco. O que que normalmente é? É o RP, é o AD, é a conta de e-mail. Então, padroniza isso, né? Saiba quem é que tem o acesso, quando que eu tenho que revogar isso de forma rápida. Posso já trazer dentro de perfis, já desenhado esses detalhes, para que realmente já consiga ver os ganhos, né? E você depois consegue ir alimentando e trazendo outras ferramentas, outras situações para dentro da ferramenta. Se o RH já mantém todas aquelas informações, né, de forma correta, o gestor já sabe exatamente o que cada colaborador dele precisa, ele realmente começa a entender o que são os perfis, o que são os acessos que cada colaborador dele tem, a TI já consegue organizar melhor esses papéis, e aí a gente já consegue resolver o que mais dói, e aí a gente já tem por onde começar. E aqui a gente traz, né, essa questão, até aqui eu coloquei a frase, né, do RBA que começa simples e evolui com maturidade. Porque realmente, para a gente poder desenhar tudo, né, a gente precisa fazer aquele mapeamento dos 200 cargos que a gente tem logo de início na empresa. Não, a ideia aqui é começar de forma simples. Então, começar pelo básico, agrupando ali o que a gente tem de informação. Então, por exemplo, aqui, né, poderia começar pela área financeira, o RH, o compras, TI, são pessoas que, né, têm acesso, têm informações críticas. Então, dentro de cada área, a gente pode criar 2 ou 3 níveis, como operacional, o supervisor, o administrador. E aí, a partir dali, você já tem uma estrutura inicial, né, para que você possa depois ir trabalhando de forma um pouco mais granular, porque quando a gente começa trabalhando ali, né, já querendo fazer toda aquela granularidade excessiva, né, de eu quero atingir lá no detalhe, muitas vezes acaba complicando toda a questão do projeto em si. E não só isso, né? A gente acaba estendendo um projeto para ficar muito longo quando a gente já conseguiria trazer grandes ganhos de uma forma simplificada. Até porque quando a gente trabalha muito na granularidade já no início, não ainda, né, ainda não entendendo todo o processo, às vezes até uma manutenção, as exceções vão ser muito grandes ainda e acaba até desanimando. O gestor que vai ter que trabalhar, né, com vocês ali na parte de definição, às vezes algum gestor vai dizer, não, neste momento não dá porque o nosso foco está aqui, né, em vendas, está aqui em foco na produção e não vai dar sequência, às vezes, nesse mapeamento que vocês precisam. Então, a gente, antes mesmo de ganhar toda aquela atração, tendo essas informações, a gente já consegue ter algo para trabalhar e que já tem muito ganho. E aqui a gente pode trazer, né, o que a gente já tem na mão. Então, o primeiro objetivo, então, é sair daquele modelo de copiar o acesso de outro usuário. Então, todo mundo que entra vai ter um acesso básico, ok? Não é tudo que ele precisa ainda? Não é, mas eu já consigo fazer essa entrega para ele. E depois disso, daí sim, a gente vai fazer um ponto de virada. Então, com base, né, depois que a gente já tem uma base ali organizada, funcionando, já faz sentido, daí sim, seguir para uma granularidade ali mais fina. Mas antes disso, a gente pode pegar com essas informações que a gente tem. O que que já tem lá, né? Lá nos nossos grupos do AD, o que que a gente já tem de colaborador, informações de pessoas lá dentro do AD, os perfis que a gente já trabalha lá dentro do RP, se já estão, né, de acordo, provavelmente já estão mais alinhados, mas a gente pode trabalhar já a partir dali também e manter, né, as informações atualizadas do HCM, principalmente para depois a gente fazer aquela questão de manter saber, né, quem são os colaboradores ativos, estão de acordo com o AD, estão de acordo com o RP. Então não precisa reinventar nada, né? A gente só precisa organizar e começar aos poucos, né, essa estruturação. Eu trago aqui até uma imagem que eu acho que aqui fica um pouco mais ilustrativa, como que a gente pode ir separando aos poucos, né, nesse nível de granularidade. Talvez a imagem até não era esse o objetivo, mas quando ela foi criada, tá? Confesso que eu fiz uma cópia aqui, mas ele consegue trazer bem nesta frente, tá? O quanto que a gente vai podendo ir evoluindo nesses perfis de acessos. Então, aqui a gente consegue ir acompanhando por colunas, por exemplo, à medida que for aumentando essa maturidade. Então, eu tenho todos os meus usuários. Desses meus usuários, a gente vai começar a separar. Opa, aqui eu tenho o pessoal, né, que trabalha às vezes no administrativo, escritório, que tem acesso de computador, por exemplo, e os operadores que têm algum tipo de acesso.
Depois eu posso trazer, ok, então agora vamos separar por locais. Então, eu tenho todo esse pessoal que trabalha, por exemplo, em financeiro, precisa ter um acesso específico, pessoal do contas a pagar, que vai ter outro tipo de acesso, e ainda depois eu posso começar a pensar nos perfis. Então, ok, todo mundo é analista do financeiro, mas dentro do analista do financeiro, agora eu tenho as minhas funções, e eu tenho ali o atendente financeiro, o atendente de contas, o operador financeiro mesmo, o contas a pagar. Cada um deles, depois ele tem na sua granularidade, tem seus acessos diferentes. Tem um perfil dentro do RP diferente. E tudo certo. Ele pode também ganhar esses acessos, ele pode solicitar, posso adicionar um novo perfil além de um perfil básico dele. Depois o gestor também pode trazer esses perfis para daí sim eu saber o que cada um destes colaboradores precisam de acesso. Tá? Aqui dentro do Corp, eu até trouxe aqui para a gente poder ilustrar isso também, como é fácil eu poder trazer esses acessos, desenhar esses perfis mesmo de colaboradores, né, conforme a atividade dele. Então, aqui eu estou dentro da plataforma do Corp, vou fazer uma criação de um perfil. Tá? Aqui nesse caso aqui, eu já tenho alguns perfis definidos. Aqui eu estou definindo o perfil de um analista de compras. Esse analista de compras, às vezes ele pode ter depois ele ainda pode ter alguma granularidade. Analista de compras de tecnologia, analista de compras de material de expediente, às vezes pode ter uma separação. Mas aqui eu já estou trazendo pelo menos um perfil básico que todo mundo que entra como analista de compras precisa ter, tá? Posso trazer a chave, essa chave é a informação que eu preciso saber para que lá da informação do RH, quem são as pessoas que vão receber esse tipo de acesso, e aqui eu vou definir quais acessos ele precisa ter. Então, a conta do Wi-Fi, a conta de e-mail, o grupo de e-mail que ele vai participar, as pastas que ele precisa ter de acesso também, como também os acessos dentro do RP. Então, dentro do RP, o Corpa vai liberar os acessos, mas antes sempre também vai já disponibilizar o usuário que ele precisa para daí sim liberar os acessos. E aqui a gente consegue, inclusive, trazer um dono de perfil, que daqui a pouco a gente já vai ver que é importante também ter sempre um dono daquele perfil, um dono daquele acesso, ter um responsável, né? Não é a TI que é responsável por aquele item, a área financeira, é a área de compras, é o gestor de suprimentos, é um diretor, é um presidente, então essas pessoas são responsáveis por cada um dos seus itens e eu posso trazer isso e saber, né, principalmente para a gente fazer a revisão de acessos de quem é responsável. E aqui eu falo muito sobre esse ponto. Então, a gente viu, né, que o perfil de acesso a gente pode desenhar de forma tranquila, fez um perfil básico, eu tenho já algo para entregar para os meus colaboradores. Mas eu também tenho uma questão de que eu também tenho que saber quem é o dono de cada sistema, quem que é o responsável pelo perfil, quem que são os aprovadores, e aí com isso é importante a gente trazer, né? Quando os acessos de perfis são criados, né? Ok, eu sei quem é a pessoa responsável por aquele perfil. Mas eu também tenho que saber quem são os responsáveis por cada tipo de acesso, porque por mais que ele é um colaborador da minha área, muitas vezes pode ter acessos de outras áreas que é importante ele ter. Às vezes algum acesso que é responsabilidade do RH, alguns acessos que são responsabilidades da TI, né? Então eu preciso trazer tudo isso para a ferramenta. Outro ponto aqui, então, né, então para cada sistema que a gente trouxer, é sempre importante, né, ter um dono do sistema, ter um responsável pelo perfil, ter um aprovador formal, muitas vezes mais de um aprovador formal. Sem o dono, o acesso até acaba sendo uma terra ali sem lei, né? Você simplesmente aprova, e aí você pergunta, mas quem que solicitou? Ah, foi o colaborador, mas quem aprovou? Ah, foi o gestor, mas podia? Não tinha outro dono. Tá? Então é importante a gente sempre trazer porque se surgir alguma dúvida, né, sobre quem pode acessar determinado módulo, quem que responde por isso, e se colocar, né, é a TI que é responsável, a gente pode ter um problema aí, tá? E por isso que é importante também sempre ir aprimorando o processo. Então, a gente tem a ferramenta, definir um dono neste momento, mas eu posso trazer outras figuras. Então, eu posso também separar esses papéis com clareza, evitar a mistura de funções, se a TI, né, que vai executá-la, que vai cuidar da integração e automatizar todo o processo, o dono do sistema, quais as regras que ele define, quem que pode ter o acesso, o gestor aprova sempre a necessidade do colaborador dele ter o acesso, e muitas vezes são acessos críticos
específicos que eu ainda preciso ter uma aprovação lá do time de auditoria, do time de compliance, que daí sim ele vai validar a questão de controle, se realmente pode ter o acesso, e se isso não tiver claro, né, a gente acaba trazendo alguns problemas também. Outro ponto aqui, então, né, essa questão de melhoria contínua. Porque quando a gente faz um projeto desse, né, é muito importante, porque daí a gente já consegue ver os ganhos, consegue ver tudo rodando, mas a gente sabe que as coisas acontecem, dinâmicas mudam, diretrizes do negócio mudam, pessoas mudam, gestores mudam, e tudo isso a gente tem que sempre estar acompanhando dentro da ferramenta. E sempre trazendo melhorias, né? Então, a gente é importante sempre mapear esses donos, né, de acessos, saber quais são os acessos de cada um, para que daí sim eu possa trazer toda essa melhoria contínua, ajustar ali os responsáveis, formalizar novos aprovadores para alguma decisão, colocar algumas exceções que são, né, que podem ser permitidas ou não, refinar os perfis, porque antes a gente estava com um perfil mais macro, que estava com medo de, às vezes, né, deixar muito simples, mas agora vamos deixar um pouco mais enxuto. Então, é uma construção aí contínua que a gente tem da ferramenta, tá? A gente não fica criando novos controles em si, mas sim uma governança que a gente traz com a ferramenta para saber realmente quem que decide o processo, quem que aprova cada situação e tudo isso fica formalizado e registrado. Aqui eu mostro para vocês, por exemplo, como que eu poderia trazer alguns aprovadores para dentro de um item, tá? Então, a gente, por exemplo, aqui eu tenho contratos de fornecedores, que é um item lá do time de compras. Para que tenha acesso a esse tipo de item, posso colocar um administrador, que é o dono deste processo, e eu tenho os aprovadores também. Então, eu posso trazer aqui o superior imediato para fazer essa aprovação. Eu posso colocar outras pessoas. O superior imediato aprova, mas o João também tem que dar o ok dele. Depois, ainda posso trazer outra pessoa para aprovar. Então, eu posso trazer vários aprovadores aqui. Tá? No mesma linha, né, de aprovação, ou que cada um segue uma sequência, e eu ainda posso trazer um grupo de pessoas ali, ou um papel, que também vai determinar que aí sim, depois de todo mundo liberou, o corpo vai lá e libera esse acesso. Ah, deixa eu ver aqui. Isso. Então aqui, tá? Então a gente fez toda a parte de, né, criação dos acessos, criação de perfis, e a gente ainda tem todas as integrações, que isso a gente normalmente faz de início no projeto, mas a gente sabe que também podem surgir outros sistemas que podem acontecer, né, de virem a ser integrados depois. E aqui é um ponto bem estratégico, né, do projeto, a gente sempre começar, né, naquele 80-20, então entender quais são os sistemas que vão ser integrados de primeiro aqui, né? Então, aqui eu trago alguns exemplos. A gente tem aqui, por exemplo, né, AD, o 365, né, a parte do Google, os RPs, que são importantes normalmente para esse tipo de processo, entre outros sistemas. Então, não é necessário também você fazer toda uma integração de uma só vez. O ideal sempre é começar pelo sistema mais crítico, que gera maior volume de demanda, e aí a gente começa lá no AD, com a base de autenticação, né, onde que vai estar os grupos ali de acesso, então o Corpa vai criar ou né, a ferramenta de GA em si, ela cria os usuários com base na fonte autoritativa, que é do RH. Então, você já tem o usuário, você já pode determinar quais os grupos que ele vai ter. Você pode trazer já o e-mail, porque normalmente, né, às vezes funções específicas já têm definido se tem ou não tem e-mail. Então, assim como o 365, assim como o Google, eu já posso trazer isso tudo ligado direto à identidade do usuário. Os grupos de SharePoint, as pastas compartilhadas, que até acaba tendo uma concentração de permissões sensíveis ali com relação aos documentos, então esse compartilhamento é importante também. E o RP, que costuma ser o sistema mais crítico ali do ponto de auditoria, né, que é a parte de segregação de funções, quem que pode ter acesso mesmo. Então, esses são informações, né, que a gente já consegue cobrir aí uma grande parte de risco e do esforço operacional que o time de TI acaba tendo quando faz isso de forma manual. Então, aqui a lógica é bem simples, tá? Começar pelo que tem maior impacto em segurança, auditoria, o volume de chamados, e depois a gente pode ir trazendo essa base, né? Depois dessa base, a gente consegue trazer outros sistemas, outros processos que a gente consegue acompanhando aqui dentro da ferramenta. E até falando sobre isso.
a gente consegue trazer, por exemplo, sistemas não integrados. Ok, eu não vou integrar uma série de outros sistemas que eu tenho aqui, mas eu posso ter toda aquela questão de rastreabilidade. Quem aprovou, quando solicitou, quando que foi, né, solicitada a revogação do acesso. Então, todas essas informações eu consigo trazer para cá também. Consigo trazer a parte dos itens físicos, né? Ah, toda vez que entra um colaborador, preciso também já disponibilizar um computador. Tudo certo, já coloca isso dentro do, né, de um workflow também, aprovação, coloca para a pessoa que tem que entregar esse computador já fazer esse processo também, para que quando realmente, né, o colaborador entre, ele já tenha tudo certinho, se ele sai, também já seja tudo revogado. As informações para as outras áreas, né? Muitas vezes as outras áreas também têm seus sistemas. O CRM muitas vezes é gerido lá pelo time do comercial e muitas vezes não está sob gestão da TI. Mas será que não deveria também ter um fluxo de aprovação, acompanhar se realmente foi revogado aquele, né, solicitado aquela revogação de um acesso lá que está com o time comercial, para que, né, não fique pendente esse usuário ali que foi desligado até a contratação de um novo colaborador. E também eu posso trazer qualquer outro item que principalmente a gente fala aqui, né, que precisa de algum tipo de devolução, tá? Então, tudo aquilo que eu quero entregar, mas eu quero que depois seja ter uma ação de volta, né? Quando ele é desligado, ou seja, numa suspensão de acessos, ou quando ele muda de função, eu posso trazer isso para dentro de uma ferramenta e automatizar, não só integrações, mas outras ações que eu posso fazer para que a ferramenta execute alguma ação, né? Aqui até acabei não colocando, mas acho que é importante pontuar. Acho que já tenho aqui algumas perguntas também com relação a isso. Essas integrações, lembrando que a gente pode trabalhar de diversas formas. Então, por exemplo, via API, eu posso trabalhar via banco de dados. Tem algum tipo ali de integração, eu posso fazer, e aí, inclusive, a própria pessoa que administra a ferramenta consegue trabalhar também com outras formas de integração. E nós, para direcionarmos aqui também, né, indo para o nosso final aqui, um dos pontos também que quando a gente traz esse projeto, uma das dores, né, é toda a questão de trilha de auditoria. Então, quem é que está responsável, né? Quando é que aqueles acessos foram criados, mas agora também você também tem que ver quem está o responsável por aquilo. Então, quem que é o dono do sistema, quem que é o responsável por perfil, se tem um aprovador ali formal, porque quando a gente não tem essas perguntas aqui, né, quem solicitou, aprovou, se foi concedido, se foi revogado o acesso, ou, né, se estava alinhada ao cargo efetivamente, se passou por algum tipo de aprovação, às vezes a gente acaba perdendo algumas informações ou até mesmo algumas análises que a gente deveria fazer e acaba não fazendo. Então, por isso é importante ter toda essa clareza, né, do que o papel de cada um dentro desse fluxo todo. E nessa auditoria aqui, até para fechar esse bloco, tá? Veio uma questão que muita gente aqui pensa que a responsabilidade muitas vezes é só da TI, tá? Mas não é. A gente tem que tratar isso tudo como um todo. E aqui eu consigo trazer, por exemplo, né, toda a informação que eu preciso. Normalmente é solicitado por auditorias. A gente fala auditorias, mas pode ser auditoria interna, externa, pode ser até pelas melhores práticas para a gente poder fazer todo o acompanhamento. Então, aqui a gente consegue ver, né? É importante a gente sempre ter essas informações na mão. Então, desde a parte de concessão dos acessos, quais acessos que eu tenho que conceder para cada um dos colaboradores, né? O que que aconteceu, então, toda aquela dinâmica do que aconteceu com com aquela solicitação. Houve movimentação interna? Houve, ok. Houve, partiu do RH? Partiu. Então, o Corp já pode, né? Ele já consegue ter uma ação automática em cima e já vai poder conceder um novo perfil, a revogação do que estava anterior, então não fica com acessos legados, e você tem esse histórico de mudança de função. Desligamento, da mesma forma. Registrou a informação, veio do RH? Ok, o Corp já pode iniciar. Foi um desligamento um pouco mais crítico, preciso iniciar antes. Perfeito, vai lá, entra, né? A plataforma também permite que você se antecipe ao RH e já inicie com a revogação de todos os acessos. E lembrando, tudo isso fica rastreado, se foi o próprio Corpa que fez por conta da atualização no RH, ou se foi alguma solicitação, alguém que atuou ali de forma manual junto à ferramenta.
E fazendo sempre a revisão. É importante saber quando que foi feita a revisão, os usuários avaliados, quem que respondeu por aquela revisão, o que que foi decidido, né? Ter evidência disso e até mesmo para vocês terem um novo plano de ação, né? Para a próxima revisão ser melhor ainda do que foi agora. E o último ponto aqui, né, é a questão de melhoria contínua. Acho que é importante a gente trazer isso, porque não, né, num projeto desse, quando a gente entrega um projeto, a gente sempre tem que saber que a gente sempre tem que estar trazendo, né, melhoria, sempre aprimorando os nossos próprios processos, né? Então, fazer toda aquela questão de acompanhar a evolução da empresa. Então, primeiro com as revisões periódicas, estruturadas, ou seja, né, fazer campanhas recorrentes, certificação, onde gestores confirmam, ajustam os acessos conforme as mudanças ali que eles precisam, né? Também permitir, né, o ajuste desses perfis, porque às vezes pode ter alguma coisa que não é mais necessária. Aprimoramento ali das políticas também, então, às vezes, com o tempo a gente identifica que tem alguns perfis um pouco mais amplos, alguns com alguns conflitos de informações, então eu preciso revisar isso, e esses ajustes vão permitir, né, com que sempre mantenha isso de forma real, né, com o que realmente está acontecendo no tempo da empresa, sem qualquer tipo de achismo. Outro ponto aqui é a integração com a empresa, né? A estratégia de risco mesmo. Então, a questão aqui é porque a gente tem que acompanhar os novos sistemas, se teve novas aquisições de sistemas, mudanças regulamentárias, crescimento também da empresa, o que que mudou, dividiu áreas, juntou área, veio uma nova ferramenta, o que está acontecendo? Então, eu preciso sempre estar em movimento aqui com uma solução dessa, essa área precisa estar em movimento também. E aqui a gente sempre tem que estar acompanhando e protegendo toda essa organização. Ah, agora a gente está começando a trabalhar com nova ferramenta, um sistema. Quem é que vai ter acesso? Como é que vai cuidar disso tudo? Quem são as pessoas que têm algum tipo de informação ali dentro, né? Então, eu preciso acompanhar isso. E o outro ponto é a cultura organizacional. Então, a tecnologia sempre vai estar viabilizando, né, todo esse processo. Então, organiza ali tudo de como deve ser feito, né, os fluxos, as integrações, mas não adianta. A gente tem toda uma ferramenta, né, super bacana, mas os gestores, os times não enxergam ali a visão real que eles precisam ter, a importância de ter tudo isso, e aí acaba sendo um risco, inclusive para a área de TI, por estar confiando também, né? Que todos confiam e às vezes não ter essa mesma visão. Então, ter essa cultura organizacional de que realmente vai conseguir trazer toda essa segurança, agilidade, principalmente para todo o negócio, e eliminando riscos, é importante que todo mundo tenha essa visão. Aqui, quero mostrar rapidamente para vocês, então, um provisionamento, até para mostrar essa questão de trilha de auditoria, então, uma solicitação de um acesso de um colaborador que acabou solicitando alguns acessos, teve alguns acessos revogados também, mas aqui eu tenho desde onde foi iniciada a solicitação de acesso, quando foi feitas as aprovações, quando foi feita a revogação de um acesso, né? Se foi envio de notificações para os gestores, porque tudo pode ser verificado também no e-mail. Então, e com o que que aconteceu para efetivamente ter sido entregue esses acessos, tá? Então, aqui a gente, né, lá no início a gente conversou sobre um cenário hipotético aqui, lembra? Sem rastreabilidade, sem informações aqui, os controles todos soltos, tinha, né, uma questão de risco, a auditoria um pouco, né, sem evidências, e agora a gente traz, então, um novo cenário, tá? Então, aqui sim. Aqui eu tenho uma empresa que agora tem os seus workflows estruturados, toda uma aprovação, né, formal com trilha completa de o que que aconteceu em toda essa aprovação, o que que foi revogado, o que foi provisionado, isso tudo de forma automática e documentada, além da informação do RH para que ocorra efetivamente o desligamento de forma imediata, para que evite de ficar com acessos que não precisa para quem não está mais na empresa, além da revisão periódica ali com as evidências, tá? E ainda temos aqui a questão do risco, né? Lembra que a gente estava com uma situação um pouco mais complicada, agora a gente já tem um risco controlado, ok, às vezes pode ter algumas situações, mas a gente está ciente dessas situações, e isso é importante para a gente poder tomar novas ações, ter essas evidências consolidadas do que está acontecendo para tomar essas ações também.
a redução dos acessos indevidos e também toda a questão de eficiência pelo time, né? De não precisar mais efetivamente fazer um trabalho tão manual, mas sim começar a ser mais estratégico, além de otimização das licenças. E por fim aqui, eu trago alguns pontos aqui alguns desafios, acho que é importante aqui a gente, né, refletir sobre isso, que muitos desses desafios aqui a gente vê, né, quando a gente fala de uma implementação como IGA, a gente também tem que ser realista, tá? Mas a gente sabendo deles, a gente também consegue contornar essas situações de forma muito mais rápida. Então, aqui, né, os cargos genéricos, então a gente consegue organizar isso para já trazer toda a parte dos perfis. As primeiras informações, sempre é importante ter, né, a informação qualificada, então, lá do RH, se os cargos, então, estão desatualizados, começar a trabalhar por ali, né, definir ali perfis bem definidos. Muitas empresas acabam operando muitos anos já, então tem concessões individuais, então é um momento de começar a padronizar isso, qual que é o acesso adequado para cada função, se exige ali alguma análise, algum critério específico. Tem a questão também cultural, que a gente precisa trabalhar com todo mundo. E os gestores nem sempre estão habituados também, né, para participar aqui de um cenário como esse, os fluxos formais ali de aprovação. Então, é importante a gente reforçar todo esse projeto, né, de GA, que não é só tecnologia, mas é uma mudança de projeto, é uma mudança de mentalidade também. Tá? A integração, às vezes, acaba exigindo uma atenção especial, mas depois a gente consegue trazer toda uma maturidade, uma evolução de maturidade para dentro da ferramenta e dos nossos processos. Então, aqui deixa até, né, que os processos manuais aqui eles geram esforço e os processos estruturados geram a questão de confiança. Seguindo aqui, então, tá? Para a gente indo para o nosso final aqui, vi que temos algumas perguntas. Estou abrindo aqui o espaço para ouvir um pouco de vocês também. Se ficou alguma dúvida também, vocês podem, né, seguir aqui pelo botão Q&A. Eu, time, a gente está acompanhando aqui em tempo real, a gente vai responder por aqui. E, né, fiquem à vontade para trocar alguma experiência enquanto a gente vai alinhando aqui as perguntas para já responder para vocês. Deixa eu ver aqui. Obrigada, pessoal. Aqui. Aqui. Vi que o Corp se integra com vários sistemas, mas eu consigo integrar aqui com a AD, com o File Server, já que meus outros sistemas já estão integrados no AD? Hoje o Corp, ele acaba conseguindo integrar com RH, com AD, com os sistemas, SAP, Senior, Proteus, DataSul, RM, né? Com ou outros sistemas, tá? Então a gente consegue trazer aí até um valor aí nessa questão de automação dos acessos, principalmente, né, na criação e automação dos usuários. Então a gente cria lá no AD, né? Então já consigo trazer nos grupos, por mais que você tenha já alguns sistemas integrados, mas a gente sabe que tem todo o processo de liberação, revogação, tem outros sistemas, outras informações que a gente pode trazer aqui para dentro da ferramenta também. Tá? O Corp tem integração com o TOTS RM, tem integração sim, a gente consegue trazer, né? Os principais sistemas de mercado normalmente já tem aqui, inclusive na parte do RH, né? Proteus, LG, AppData, então são outras ferramentas que a gente consegue trazer também. Tem aqui o pessoal perguntando sobre o certificado, ele vai ser encaminhado para todo mundo depois. Aqui o nosso time vai encaminhar. Só peço para preencherem ali o nosso formulário depois para envio. O webinar está sendo gravado também, tá? A gente vai compartilhar com vocês por e-mail. Tem o nosso contato também, se vocês quiserem uma apresentação específica, é só nos chamar. Até para não passar aqui, o Lucas pergunta aqui sobre o licenciamento do Corp, tá? O Corp ele é licenciado por usuários ativos ali que são beneficiados com a ferramenta. Então, todo mundo que precisa de algum tipo de acesso de TI, cada colaborador deste, ele considera como um usuário. E aí tem mais o projeto de implantação, que daí depende dos sistemas que a gente integrar. E o legal aqui é que como o Corp desativa os usuários, então ele já vai liberar aquela licença para o próximo colaborador usar também, tá? Aqui, ó, alguém comentou aqui, um anônimo. O maior problema não era conceder acesso novo, era remover quando alguém mudava de área, sempre sobrava algo. É isso mesmo, a gente sempre escuta essa questão também. Pessoal, tem outras perguntas aqui,
Já compilo aqui com o pessoal do nosso time aqui para depois responder para vocês. Eu respondo já via e-mail mesmo, tá? Mas se tiverem outras questões, por favor, nos acionem. Estou deixando aqui também o meu contato direto. Se tiver alguma questão, por favor, me procurem. E agradeço, né, mais uma vez aí pela participação de todos. Nosso time que preparou aqui com muito carinho também. E até a próxima, o nosso próximo contato. Até mais, pessoal.